Fala, povo de Bizeiro! CS Geek na área. E hoje, mais um papo de Bizeiro. E hoje eu vou começar a destrinchar essa minha coleçãozinha pequenininha que eu demorei para fazer, gastei uma fortuna para fazer, que é a coleção Graphic Novels da Eagle Moyes. Sobre a coleção Graphic Novels da Eagle Moyes, o que eu posso te dizer? Eu tinha, quando ela começou a sair, eu não tinha revista alguma. Meu pai era dono de banca de jornal, como eu já devo ter falado aqui antes, e eu tinha várias coleções. Só que quando eu casei, eu me mudei, e casa nova, vida nova, e acabei me desfazendo da minha coleção de formatinho. Dei quase todos. Só fiquei com a coleção clássica da Abril, formatinho do Super-Homem, meu herói preferido. E quando eu vi que saiu a Eagle Moyes, eu comecei a fazer minhas coleções novamente. E, por incrível que pareça, eu fiz toda a coleção da Eagle Moyes. Na verdade, eu fiz a assinatura da primeira temporada, aí que era 60 números, foi 60 volumes. A preço de capa na época acho que era R$ 60. O número 1 e o 2 saiu a R$ 29 e depois aumentou. Mas como eu fiz a assinatura, mantive o preço. Aí depois teve mais duas expansões que eu não cheguei a fazer. Aí não sei se faz acho que uns 3 anos, mais ou menos, eu soube que a Eagle Moyes faliu na Europa. Foi na época da pandemia. E eu corri atrás de todos os volumes, comprei tudo de uma vez, gastei uma pequenininha fortuna e junto com esse volume veio o último, acho que esse aqui é o último episódio, o último volume da Eagle Moyes, 150. Da clássica, que ela tem outra linha, depois eu vou falar. E essa história eu já tinha lido, mas ela encadernado ficou maravilhosa. Eu li quando ela saiu no formatinho da Abril. Formatinho não, ela saiu a edição formato americano da Abril em quatro volumes. E eu li ela e eu vou falar um pouco dela. Mas antes de falar, para vocês verem, ó. Super-Homem aqui, ó. Ó que peça maravilhosa aqui, ó. Do nosso parceiro Arte em Colecionáveis. Tá vendo? Eu gosto muito do Super-Homem. E essa peça aqui, da história clássica, das histórias mais conhecidas do Super-Homem, que é quando ele enfrenta o Apocalipse, né? Todo mundo já sabe. E olha que peça maravilhosa. E ela tem um detalhe, ó. Olha que detalhe legal. Luz. Mas é isso. Aqui eu só quis mostrar porque eu gosto de mostrar meus itens colecionáveis. Esse aqui foi me dado pela Arte em Colecionáveis. Gostou dessa peça? Quer uma para você? Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Entre em contato com o pessoal, que o pessoal manda muito bem. E agora, sem mais delongas, vamos começar a falar em Super-Homem Identidade Secreta. Então é isso, vamos lá. Esse quadrinho aqui, para mim, ele é bem especial porque é o Superman, vamos falar Superman porque tá na capa Superman, mas antes era Super-Homem. É o Superman sem ser o Superman, mas com a essência do Superman. Tá confuso? Já explico. Vamos abrir ela aqui, tirar o plastiquinho, acetato. Eu te confesso que eu não sei, ó. Aí aqui tem, ó, uma marca d'água bonita, ó. Legal, o Superman aqui, ó. Eu gosto quando isso aqui é feito no preto, com ela em uma marca d'água, mas não tá feio não, tá legal. Superman Identidade Secreta. Aqui o começo que mostra um pouco dos dados, mostra o Superman aqui. Roteiro de Kurt Busiek e arte de Stuart Immonen. Ela foi lançada primeiramente em Action Comics 313. Também com roteiro de Leo Dorman e arte de Al Plastino. Então aqui apresenta, dá uma biografia de Identidade Secreta, fala um pouco do Busiek, fala do Stuart Immonen, Al Plastino. O legal da Eagle Moyes, a Eagle Moyes não tem muito extra, mas esse apresentando é uma parte muito legal das revistas da Eagle Moyes, que contextualiza você dos artistas, dos roteiristas. E eu acho legal isso, porque às vezes a pessoa pega para ler, só pega para ler a história, esquece de quem está por trás. Eu acho interessante você dar uma referência das pessoas que estão envolvidas,
Ó, Todd Klein, que é o letrista. Aí aqui, e a Eagle Moss também põe a história até aqui. Aí a história até aqui mostra um pouco do Superman, a Eagle Moss mostra aqui, ó, Superman clássico. Aqui é a história do Superman clássico. Por que aparece o Superman clássico? Ah, aqui que tá. Ah, deixa eu falar. Tem spoiler. Eu vou dar por cima. Pequenos spoilers, mas a história é tão boa que eu recomendo que você lê. Mesmo dando spoiler, o legal é ler, porque a história é boa demais. Então aqui mostra o Superman clássico, onde ele nem voava, só pulava. E por que mostra? Alguém chamando, porque mostra alguém lendo o quadrinho. A história, a arte é muito bonita, ó. Tem bastante letras, tá? Muito recordatório. Então a arte é muito bonita. Qual é a história dessa aqui? A história se passa num mundo onde o Superman é apenas um herói de quadrinhos. Só que nesse mundo tem esse menino aqui, que o nome dele é Clark. Clark Kent. Ele também vive no Kansas. E ele é fã do Superman. E, e essas coincidências, todo mundo usou ele. Ah, seu Clark Kent, seu Superman, tal, tal. E num determinado dia, sem motivo, ele está acampando e ele começa a voar. Então, de repente, olha que arte incrível de plano de fundo assim, ó, um landscape, com ele passando voando aqui. De repente, ele se vê com os poderes do próprio Superman, que é o herói que ele tanto gosta. O Clark Kent da vida real desenvolve os poderes do verdadeiro Kal-El. E ele começa a usar os poderes dele, quer dizer, não tem explicação de onde vem esse poder, isso aí deixa no ar. Isso que eu acho legal. E ele começa a usar os poderes como Superman, começa a salvar as pessoas, rapaz voador, aparece as notícias. Aí fala que é o Superboy. E é incrível, porque o Superman nesse mundo, ele é um herói de quadrinhos. E de repente aparece um Superman real. Ele faz, ó, um uniforme também do Superboy, ó, aqui, ó. E isso que é muito legal, porque não é o, que nem eu falei no começo, não é o Superman, mas é ao mesmo tempo. Aí ele desenvolve os poderes, ele começou a usar para o bem das pessoas. Eu vou passando bem rapidinho, só para dar curiosidade, hein? Para vocês verem as artes. E a história vai se passando, ele desenvolveu os poderes, está voando, começou a usar os poderes para o bem, as pessoas ficam querendo saber, aí ele vai para a cidade grande, no caso Nova York, né? Lembra que a história se passa na vida real, então não tem Metrópolis, não tem Gotham City, não tem Smallville. E ele vai trabalhar como repórter, por incrível que pareça. Aí, adivinha que ele encontra lá em... Como ele era zoado por ser o Clark Kent, ele encontra uma mulher que ele se apaixona também, que também era zoada pelo nome dela. Adivinha? Lois Lane. Então, ele encontra a Lois Lane da vida real, que todo mundo zoava ele, e de repente o Clark Kent e a Lois Lane estão juntos nessa história também. O que é legal porque mostra que Lois Lane e Clark Kent estão destinados a ficar juntos. Eu acho que é o casal mais icônico da cultura pop, porque todo mundo... Tanto é que teve uma época dos 952 que os desenhos são incríveis, mas eu não gostei quando tiraram a Lois Lane e colocaram a Mulher Maravilha como par romântico do Superman. Ficou uma droga. Não por ser, porque todo mundo fantasia Super-Homem, Mulher Maravilha, tal, tal. Mas o par dele é a Lois Lane e acabou. É um ser super poderoso de outra galáxia, é um deus que se apaixona por uma mortal. Acabou. E funciona. Então ele mostra os poderes para ela e vai continuando. Só que o governo vai de atrás dele, vai tentando descobrir. Porque ó, tem um cara super poderoso voando, o Super-Homem, como isso é possível? E ataca ele faz redes de jeito para escapar do governo, ó. Tá vendo os caças atacando ele, o governo quer descobrir quem é ele, quer fazer experiência, consegue capturar até ele, só que ele acaba escapando também, ó. Ele acaba escapando e ele foge. Então ele além de ele tá salvando as pessoas, usando os poderes que apareceram do nada para salvar a pessoa, para praticar o bem, e o governo
quer descobrir quem é ele, quer dominar essa força, fica caçando ele. Então fica difícil, ele tem que, ao mesmo tempo que salva as pessoas, ele tem que também se manter no anonimato, tentar se esconder do governo. Aí ele faz o relacionamento com a Lois e ele casa com ela. Aí vai passando, mostra. É legal que vai mostrando partes das histórias clássicas, como se ele estivesse lendo. Aí ele casou com a Lois, se mudou. Aí o governo continua atrás dele. Ó. Tem várias páginas duplas, ó. E é legal que os tons pastéis no fundo deixa agradável de você ler, de você ver. Você viaja nesses tons de degradê em pastel aqui. Nossa, como artista eu acho isso maravilhoso. Aí ele casa com a Lois. Vamos passar mais um pouquinho para vocês verem. Então, ó, passando. Aí eu sei que chega uma hora que ele também vai falar com o presidente porque ele cansou de fugir. Aí a Lois fica grávida e vai ter os filhos dele. Aí ele tem duas gêmeas, duas meninas. E passa-se o tempo. Vai passando o tempo. Ele vai envelhecendo, porque ele é o Superman, super-homem, mas lembra, ele não é um kryptoniano. Ele é apenas um humano que desenvolveu os poderes do super-homem. Eu vou falar Superman e super-homem assim, tá? Do super-homem sem saber como, e tá usando para o bem. E ele vai envelhecendo junto, as meninas vão crescendo, e de repente as meninas também desenvolvem. Ele tá tentando salvar, porque os poderes dele vão enfraquecendo, né? Ele tá ficando velho. E de repente ele não tá conseguindo fazer uma. Tem uma parte que ele não tá conseguindo fazer uma situação que ele tem que, ó, levantar, o trem tá caindo, e tá difícil para ele levantar o trem, porque os poderes dele estão enfraquecendo. E de repente o trem sobe. Aí quando ele olha, as duas filhas dele voando, que também desenvolveram os poderes. Olha que cena maravilhosa essa aqui, ó. Os cavalos correndo e o super-homem e as duas filhas dele voando no fundo, ó. Tá vendo que eles são pontos pequenos. O importante é a paisagem. O artista, ele focou muito em muitas partes de página dupla. Os personagens são pequenos e a página foca no background. Então isso mostra a grandeza do mundo, a grandeza da arte. Aí aqui o agente do governo, que está acompanhando o Super-Homem agora, depois que ele fez o trato, e vai mostrando ele envelhecendo, aí mostra as meninas, aí depois mostra netos dele, a super família, apareceu uma super família, ó, ele veião aqui, ó, com barba, tudo, um uniforme, e acabou. Aí aqui tem uma historinha extra da identidade secreta do Clark Kent antigamente. E esse é o quadrinho da Eagle Moss, Identidade Secreta. Então, deixa eu parar aqui. Opa! Então, quando eu falo Superman, sem ser o Superman, mas com a essência do Superman, porque eu achei de uma delicadeza incrível do roteirista quando fez o Superman. As pessoas tentam fazer, principalmente no cinema, colocar o Superman e coloca o Superman um kryptoniano, um alienígena que vem de outro planeta, super poderoso, batalha, destruição. Mas isso não é o Superman. O Superman tá aqui, ó. Mesmo sem ser o Superman, o roteirista conseguiu trazer a essência dele, que é a gentileza dele, apesar dos poderes gigantescos dele, ele usa para o bem. Ele se importa com os outros. O Superman, apesar de não ser um humano, não ser um terráqueo, ele demonstra que é o ser que tem mais empatia no mundo. Falei, ele tem empatia pelo próximo, que não é bem o próximo dele, porque ele não é desse planeta. E ele consegue exalar essa empatia e usar os poderes para o bem, entender o problema dos outros, apesar dos próprios problemas, as dificuldades que ele tem. Então, e ele se importa com todos e com qualquer vida. Então, nesse quadrinho, o roteirista consegue colocar a essência do Superman. Mostra que o Superman não é só um ser, um deus que vem e usa os poderes para salvar o dia. Mostra que é um símbolo de esperança, um símbolo de que há algo de bom no mundo.
e inspira as pessoas, porque nos quadrinhos o Super-Homem inspira a Era dos Heróis. Os poderes dele ele começa, aí de repente começa a aparecer aquela levada de heróis, tudo inspirado pelo Super-Homem. Tanto é que a gente tem um maravilhoso livro que é do Mark Waid, que foi roteirizado pelo Mark Waid e pintado magistralmente pelo Alex Royce. Eu falo pintado artista, não falo desenhista, porque para mim o Alex Royce é um artista. Eu sei que não faz parte do Identidade Secreta, mas é que também tem essência. Mostra que o Super-Homem é aposentado, depois o mundo mudou, não quer mais o herói clássico, e os heróis se afastam, o mundo fica violento. Quando ele resolve voltar da aposentadoria, todos os heróis voltam junto. Então quer dizer o quê? Que o Superman, ele não é só um herói, ele é uma inspiração. E essa revista aqui mostra isso. Mesmo que não seja o Superman, seja uma pessoa normal que desenvolveu os poderes. O Clark Kent da vida real que vira o Clark Kent da ficção. Então é isso, gente. Eu vim falar um pouco em cima, falei um pouquinho de spoiler, mas isso não atrapalha a história é incrível. Você viu que tem muitos, o roteiro é gigante, tem muitos quadros para ler, você pode ler com calma. Acho que pegar uma horinha, 2 horinhas, você lê esse livro aqui, e você vai gostar muito. Você gostou da resenha? Põe aí nos comentários o que você achou, o que você achou dessa ideia, o que você acha da adaptação do Superman, a essência dele. Diz aí pra mim. Se curtiu, dá um like aí, ativa o sininho pra dar aquele apoio e saber quando a gente vai pôr mais resenhas. E é isso. Então, o CS Geek fica por aqui, nesse Papo de Gibizeiro. Valeu!